Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Palco Livre. E hoje eu tenho a honra de receber a minha amiga aqui, Ceissa Gouveia, CF de Access Conscious também, né, Ceissa? Seja muito É, bem-vinda ao palco para conversar com nós. Eu vou apresentar essa baiana, gente, que não gosta de. Já descobrimos que ela não gosta de acarajé. Nunca vi isso. Tô brincando. é a falsa baiana essa. Falsa baiana, diretamente de Salvador. Ceissa cresceu seguindo as escolhas da família, iniciou em odontologia, mas abandonou no terceiro ano. Logo depois ingressou na enfermagem, onde se formou e em seguida se especializou em obstetrícia. Ainda inquieta, partiu para São Paulo, onde cursou medicina com foco em sexologia, área que atuou durante 26 anos. Olha, podemos fazer perguntas sobre sexo para a Ceissa também? Rock and roll. Mas foi só quando conheceu o Access Conscious pela primeira vez que decidiu escolher algo verdadeiramente por si mesma. Durante esse período de transição, também se formou como doula, profissão que exerceu por 5 anos paralelamente com Access, apoiando gestantes com ferramentas energéticas e processos corporais. Hoje a Ceissa vive integralmente na sua escolha, né? Vive como CF, atuando como facilitadora e também terapeuta. Ela tem atendimentos online e presenciais em Salvador. E, além de tudo, ela é mãe de 3 filhos, incluindo a sua filhinha. Como chama a sua filhinha, Pet? É, A Nina! Nina, Daqui a pouco ela exatamente. aparece aí, eu vou botar aqui. O pai, o pai foi passear com ela, né? Ceissa, seja muito bem-vinda, meu amor, a esse palco. Faz tempo que eu estava querendo trazer você aqui para conversar com a gente. E eu sei desse período da sua vida que, né, eu lembro que a Rebeca até conversava que vocês tiveram um tempo de trabalho juntas, né, como Muito doula. assim. E aí, queria que você trouxesse para a gente essa consciência no parto, né? O que que muda quando a gente inclui as ferramentas para essas gestantes que também têm muitos medos que foram, de repente, passados de geração para geração, de mãe, de vó, parto normal, parto cesárea, enfim, toda aquela aflição que tem quando a mulher está esperando um bebê. Uhum. Seja Olá, bem-vindo. gente, boa noite. Em primeiro lugar, que gostaria de agradecer muito, Elu, porque eu amo falar sobre esse tema, sabia? Então, quando Uhum. me chamam, vou assim, ó, de paraquedas. É como se eu estivesse realizando aquele sonho que eu passei tanto tempo aí perdida, né? Porque procurando o Sim. que eu ia fazer. Né? E aí eu gosto de começar muito a falar sobre o que seríamos de nós se todos nós tivéssemos consciência, não só a mulher, né? Se o mundo Uhum. tivesse consciência, o que seria desse mundo? E Gary fala lá no curso de Barro, o que seria desse mundo se todos nós tivéssemos consciência? Então, na verdade, nessa área da mulher, a gente percebe há muitos anos atrás, ou talvez no século passado, né? A história da mulher, onde ela se perdeu. Uhum. Logicamente que veio de uma história da perda da consciência que todos nós estávamos e estamos ainda, quantos ainda estamos. Sim. E quando ela perdeu o poder dela de ser mulher, ela se colocou na posição de ser a pessoa, o ser, sei lá, o que tudo dela, dar ao homem o prazer sexual, deixando o filho dela, a maternidade, totalmente na mão de outras pessoas, e a partir daí ela perdeu o empoderamento dela, né? Então, Uhum. muito se dá essa coisa da cesárea pela própria falta de consciência, porque você só pode ser manipulada quando você não tem consciência, né? E o Sim. quando você não reconhece esse poder seu. Então, as mulheres se deixavam para fazer com que os maridos tivessem o orgasmo dele com total facilidade, alegria e glória, e os filhos eram retirados delas. Então, isso foi realizado nelas uma perda de poder muito grande, né? Ela achava Uhum. que ter filho era algo muito pesado. E aí foi justamente quando começou a surgir as cesáreas no mundo. E as cesáreas Sim. vieram com um fundo lucrativo muito grande. As pessoas que manipulavam essa energia de cesárea tinham em mente fazer algo que fosse rápido, fácil e desse dinheiro, né? Então, Sim. foi no momento que entrou as multinacionais no mundo e todo esse contexto. O que a gente percebe que quando a gente coloca essa mulher tomando consciência, posse do corpo dela e tomando consciência do que ela pode escolher, muda tudo. Uhum. Só que existem vários fatores que interferem. Por exemplo, alguém falou aí do medo, quando a gente falou, né? Então, quantos Sim. implantes que distraem todos nós de medo, que impede da mulher perceber que ela pode ter um parto incrivelmente lindo? Porque se a gente for falar fisiologicamente, biologicamente, a mulher foi feita para parir.
Aonde é que estão os Sim, desvios? Então, a gente pega mulheres novas com um trato totalmente normal, considerado totalmente normal, e ela não chega à gestação completa, às vezes, né? Aborta até antes, ou quando chega o parto, caminha para uma cesárea. Então, o que é que a gente observa nisso aí? O quanto ela vem com os implantes, inclusive mimetizações de mulheres. Então, por exemplo, o grupo A Matrix de Mulheres é terrível. É uma das coisas que eu menos gosto de trabalhar é com a Matrix das mulheres. O que é? Elas colocam tudo que eu tive, como você vai ter. Então, uhum, não, você vai ver, o parto normal dilacera você, te acaba, te destrói. Não, a cesárea é fantástica, porque você vai maquiada, então ela floreia. E quando você não tem um nível de consciência, você perde o seu poder e vai ter esse parto, né? Que às vezes não é sua escolha. É tipo a minha profissão. Eu fui induzida sim, pela família e fiz o que eu não gostava. É a eu mesma também. coisa, né? Olha lá, Mesma coisa. né? A gente vai sendo Sim, caminhada e assim, quando a gente não tem consciência, a gente não faz perguntas, né? E aí a gente vai parecendo um tobogãzinho, ó, cai e quando chega sim, lá derrapa. Então o que a gente percebe é isso. Com as mulheres, se elas tivessem o mínimo de consciência, o que seria do parto dessas crianças? Aí uma vez eu estava falando sobre consciência para um grupo de mulheres, elas me perguntaram: e vem cá, me diga uma coisa. Então a gente vai ter consciência para parir um filho, parto normal, e isso vai interferir o quê? Foi uma boa uhum, pergunta, eu achei fantástico ela fazer essa pergunta, porque a gente sabe que o parto natural é incrivelmente favorável a essa criança. Ela já nasce a partir dali com a condição favorável para ela ter uma consciência do corpo dela, do corpo da mãe, da passagem do parto, do estímulo desse corpo, fazer os movimentos e ter força para sair desse trato vaginal que é pequeno, estreito. Então, é tudo muito, assim, é tudo muito ligado, muito integrado. E quando a gente quebra isso, aí tudo muda. Que consciência essa criança vem para o mundo se ela não foi estimulada a nada, ela foi sim. retirada de um abdômen. E vai Pode- passando as mimetizações, né? Porque eu lembro assim muito da minha mãe. Isso, Elô, quando sim. você tiver um filho, parto cesárea, não vai fazer normal. Porque Hum, isso, porque aquilo, sabe assim? Então sim, é uma coisa assim. Então, assim, eu já fui implantada com esse medo, entendeu? sim, claro, claro, eu também, Elô. Meu primeiro filho foi cesárea, porque eu não tinha nenhum tipo de consciência de corpo, de nada. Quando Aham. eu optei pelo parto normal, gente, o meu segundo parto foi incrível, foi totalmente diferente. Então, uma Uhum. coisa não tem nada a ver com outra, é diferente demais. Agora, logicamente, que quando você vê um risco, que tem causa risco para a mãe ou para o feto, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Mas isso é Sim. uma coisa avaliada. Só que aí é que eu trago a consciência como uma coisa importante, pelo seguinte: quantas mulheres hoje são manipuladas pelos profissionais para ela ter um parto cesáreo por ela não ter consciência do que é isso? Não conhece seu corpo, Muito. tá? Ela tem medo, ela tem as mimetizações. Não, minha mãe teve pressão alta na hora do parto, minha mãe teve isso, e aí ela cria que isso vai acontecer com ela, tá? Sim. Então, os pontos de vista, as crenças limitantes, tudo que a gente vê no Axis. Então, o que eu percebo é o seguinte: quando a gente estimula essa mulher, eu agora estou. 90% dos meus atendimentos de consultório, por isso que eu não abro mão, que sou apaixonada, são com pais. Então, eu preparo o pai e a mãe para ter o filho. Ah, você Então, ainda tem esse trabalho, Cessa, eu mesmo não, faço você isso não faz ainda. mais a dolagem, né? Não, não Mas você faço mais. acompanha, né, Com o a Axis. família. Isso, com Aham. a ferramenta do Axis. Então, o que é que eu faço? Eu empodero esse pai a estar do lado dessa mãe, porque ele também vai parir, e eu preparo eles. Então, a gente tem tantas ferramentas incríveis no Axis, por exemplo, o S. Essa energia que, se você colocar no quadril da mulher, eu já tive 4 experiências incríveis. Elas parem rápido. O parto é lindo, maravilhoso, em 2 horas. O parto que eu tive mais longo foi mais ou menos 3 horas e meia. Pena que Priscila não pode Nossa. estar aqui agora, que é uma doula que trabalhou até com Malha, a Malha esteve aqui em Salvador, e ela Aham. colocou o parto dela, foi incrível o parto dela, pariu comigo, e ela teve com a energia do S. Eu cheguei lá Nossa. e eu perguntei: posso agora fazer com que a bolsa rompa? Aí todo mundo: você vai furar a bolsa dela? Eu digo: vou. Botei a mão, chamei a energia dela, Nossa. a bolsa Que rompeu. incrível, não, Cessa. Foi incrível. Depois, ela foi para uma banheira e eu colocando a energia do S, ela foi entrando, estimulando as contrações mais rápidas e a criança nasceu dentro da banheira com uma lua enorme. Ali na Vitória, que aqui é um bairro que a gente tem, que é a Baía de Todos os Santos, foi lindo.
E ela cantou para a filha dela. Essa mulher foi preparada antes de engravidar, porque ela tinha até uma suspeita de cisto com o cabelinho e dentinhos. Ah, eu não vou dizer nem o nome dele aqui, que é científico. Aí ela teve que retirar, dizer, que iam retirar o ovário dela. E ela chegou para mim, sei, isso aí eu vou perder meu ovário. Eu disse, não vai não. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar com as energias e vamos ver o que é que vai dar, porque eu também não sabia o que é que ia dar. E aí eu coloquei várias energias, MTV, o S, fomos fazendo. O que aconteceu? Com 6 meses ela voltou e o cisto dela tinha desaparecido. E ela engravidou. Tá aí a E neném. tem mesmo, né, esse cisto, né, que tem dentinho e tem Sim, sim, cabelinho, né? Eu sim, já é uma vi. anomalia. E Uhum. aí, ela hoje está já com a bebezinha de 5 anos que vai fazer agora, super bem e está aí incrivelmente. Então, o parto dela foi muito legal, porque eu atendi 5 anos antes. Então, a gente preparou a consciência dela para saber como é que ela, se era, o que aquela escolha dela era naquele momento. Ela preparou o corpo dela, ela tomou consciência do corpo dela, o marido sempre do lado. Então, teve uma preparação de consciência. Hoje a criança, ela escolhe tudo. Ela diz, Nossa. mãe, hoje eu não vou de farda para o colégio. E ela não vai. Ela diz que não Sim. vai. Então, é uma Uhum. criança totalmente diferente, o padrão da consciência. E E aí, aí eu antes dela engravidar, você já fazia os processos, corria barras, toda tudo. a Processo preparação. verbal, já fazia o S, já, eu fiz todas as ferramentas. Mimetização, porque ela tinha muito medo, como a mãe teve, né? De parir Uhum. normal. Então, o que a gente percebe é que o histórico do parto, muitas vezes, não é da mulher, são de todas as mulheres. Né? Então, Sim, às vezes elas estão ali no trabalho de parto e você vê totalmente preparada e elas surtam. Não, não vou ter, não, 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 eu quero cesárea. E você vê que ela está ali mimetizando as dores das mulheres. sim, Então, quando você tem um acompanhamento de uma pessoa que tem consciência sobre isso, que você facilita ela, ela sai, opa, e não vai desistir do parto. E quando não tem, ela vai desistir. sim. E daí pode ser com mais facilidade, né? Se não Isso, comprar os pontos de vista dessa isso, realidade, né? Que vai ser 20 horas, que vai sofrer, que isso, que isso. aquilo, né? Que Isso. interessante. Então, tem muito ponto de vista aí que é uma crença. Tem algo que a gente tem que retirar, que são os casos necessários, que são Sim, patológicos, que tem risco. Fora disso, não requer que tenha nenhuma condição imposta por ninguém, porque o parto é algo muito individual. É da mulher, o parto a é da escolha mulher, da mulher, né? né? A escolha da mulher, o parto é da mulher, e o casal juntos, eles podem fazer incrivelmente uma escolha de ter um parto para aquela criança, que não é para eles mais, mas é para aquela criança que vem ao mundo, E no né? Brasil é muito incentivado, né, Ceissa? A gente vê, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, né, as mulheres fazendo muito mais parto normal do que cesariana. É. E no E na Brasil, Inglaterra, né? na Inglaterra é quase que 90%. Eu conheci lá uma perionatologista que ela implantou lá na Inglaterra o parto natural. E ela falou para mim, Cessa, lá não tem problema sobre isso. Nós não temos problema. A Hum. mulher só entra para fazer uma cesárea quando ela tem realmente uma Algum patologia. problema, alguma coisa Aí que sim. vai comprometer a saúde dela e da criança, Isso, né? isso. E Hum, aí eu chamo a atenção o seguinte, que na verdade, quando a cesárea foi implantada, ela foi implantada mascaradamente para isso. Então, onde foi que nós nos perdemos, né? Aí é que eu trago essa pergunta, onde foi que nós nos perdemos? O que nos levou a deixar com que o homem tomasse posse do nosso corpo e definisse que ele ia ser cesárea ou normal? E aí, quando você está sem consciência, sem saber o que é que verdadeiramente vai trazer para seu filho no futuro, você deixa as pessoas escolherem. Você deixa as sim. pessoas escolherem tudo na sua vida, profissão, casamento, Sim, e o parto, né? Por que o não, né? parto, também faz parte da panela, Sim, da cozinha, né? Então, sim, o quanto isso é importante para a gente perceber que a consciência, ela é o lugar onde a gente pode fazer com que tudo venha para que você tenha um futuro garantido. Né? Porque se você trouxer para ser hoje ou agora uma escolha, seu futuro está garantido baseado naquela escolha. E sim, quando as pessoas escolhem, foi o meu caso, eu fiquei perdida com a profissão. Olha onde você, o que é que você faz? Você faz várias coisas até você dizer, opa, caiu a ficha. Essa não é minha caminhada. E aí, sim, quanto você caminhou até chegar na sua caminhada. com Então, certeza. você despreende energia, você sai do que verdadeiramente vai te dar prazer, você adoece por isso. Foi o meu caso. Eu encontrei o Axis por causa de dor no corpo, né? Então, o quanto dores no corpo baseado no que eu estava fazendo que eu não gostava. Então, o quanto você faz isso também com seu parto. Muitas vezes as mulheres estão preparadas para ter um parto incrível e elas são induzidas a não ter esse parto.
sim. Elas são induzidas e levadas por uma multidão. Aí eu te pergunto, se você tiver consciência, você vai escolher pela multidão ou você vai escolher pela pergunta, por tudo que seu Porque corpo está funciona, pedindo, né? é Com porque certeza. funciona, para o que verdadeiramente é verdade para você, né? Uhum, Então, quando eu falo de consciência voltado para a mulher, para o parto, eu estou colocando aqui a possibilidade de você criar um mundo diferente, e já existe isso. sim. Existe isso. Os nascimentos estão sendo incrivelmente mudados. Então, a gente já vê crianças que nascem com outro perfil, as crianças desenvolvendo com outra capacidade. Cortou um pouquinho. Voltou. Pessoal, vocês estão por aí? Ou é só a Cissa que caiu? Voltou, Cissa, voltou. Voltou? Ah, Deu um corte aqui. foi. Você Então, tá voltando. eu estava falando o seguinte: o quanto é importante a gente perceber essas mudanças e as pessoas tomando mais consciência. Por exemplo, a gente aqui faz vários grupos de pais, né? Então, a Uhum. gente encontra uma vez no mês com eles, a gente bate papo sobre consciência, sobre as ferramentas do Axis. E aí, o que vem de manipulação, os profissionais que estão acompanhando, eles questionam. Ah, é? Vem cá, a estatística é para todo mundo ou eu posso sair dessa estatística? Quando, ó, Olha, 70% das mulheres não desenvolvem isso. Aí, quando você tem consciência, você vai para dizer, através da pergunta, algo que você está escolhendo. sim. E aí você tem o poder de saber que você pode escolher, inclusive, isso. Tá? E você já conseguiu, assim, conversando com a pessoa, ela tirar da ideia de fazer uma cesariana para um parto normal nos seus Sim, atendimentos? Acho que com sim. certeza, né? É, assim, eu nunca imponho nada, eu sempre mostro as possibilidades e o que é que ela, verdadeiramente ela tem como escolha. Quando ela Tá. escolhe, eu digo, eu estou aqui do teu lado. Isso é muito importante para uma mulher que chega com a inconsciência, que ela chega sem saber o que ela pode desenvolver durante todos os 9 meses para facilitar o parto dela. Então, ela tem mil coisas. Os profissionais hoje são, assim, multiprofissionais, fazendo pilates, outros fazendo os toques, tem tanta coisa para facilitar. Então, Uhum. o quanto ela pode ter escolha baseado nessa base que a gente está dando, né? E aí é que o Axis entra muito, porque os processos corporais, ele é muito grandioso, Nossa, isso que eu ia falar. Como muito contribui? grandioso, né? Quais processos você usava durante, Ó, na época da mimetização, Dolate? e ó, mimetização é tão incrível pelo seguinte, as mulheres chegam com desejo de parir, mas não Sim, estão com desejo. É aquilo, incongruência, tudo oposto parecer, nada oposto parecer. sim, E quando a gente, eu digo, tá ok, vamos fazer o seguinte, não se esquente com isso. Você está no terceiro mês, ou está no quarto mês, vamos fazer um trabalho para seu corpo. Ele vai mostrar, tá certo? Aí a mimetização vai derretendo aquelas coisas que ela traz de outras mulheres, de outros grupos. E, tá, gente, eu não interfiro em nada. E elas vão escolhendo, tá? A mimetização faz com que ela saia da matrix. Ela vai tomando consciência por ela e o próprio corpo. Porque ela começa a sim. perceber que o corpo está tendo um movimento de poder, de capacidade, de resistência, e ela vai e chega a ter o parto lindo, tá? Então, assim, quantas mulheres têm me acompanhado para dar os testemunhos dela nesses grupos, e tem sido, assim, grandioso, porque aquelas que ainda estão assim, com medo, começam a dizer, não, tudo é E possível. você era muito indicada, Cês, porque daí uma pessoa fazia com você, ah, não, vai lá com a Cês, vai acompanhar, que daí, e daí começa a mimetizar para o bem, né? Eu acho. Sim, e assim, hoje, aliás, vocês conhecem, não sei, eu acho que você conhece Beta, Roberta, que o Sim, menino me chama de vovó, Mara viu aqui, Priscila, que é agarrada comigo, e todo mundo, assim, é muito grudado, eles me chamam de vovó, né, porque eu não tenho neto ainda, ficou doido para ter um netinho, e aí me chamam todo mundo de vovó, 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 mas são, assim, a maioria, na verdade, depois escolhem até fazer, por exemplo, Beta hoje é psicóloga, mas está no Whats, né? tá, Você viu o testemunho dela lá no Expo? Você estava, não foi? Foi, sim, né? Priscila também está no Axis, fazendo fisiodoula com Axis. Então, elas olha, vão se envolvendo. E assim, o que é legal é que quando a mulher tem consciência que pode contribuir com outras mulheres, isso vai ser passado assim, ó, por escolhas, sabe? De um poder. É lindo você ver mulheres empoderando mulheres, que tá? legal, É muito legal. Então, esse trabalho eu amo fazer, de cuidar delas dentro das ferramentas do Axis e fazer ela acreditar que aquele sonho dela é possível. É sim. possível sim. E Energética, quando?
Sim. Perdão, Fala. Não, perdão. pode falar aí, Lu. Não, desculpa. Eu falo assim, energeticamente, Ceissa, o parto é um portal para a É, vida, assim? é um portal. Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa: quando o parto está acontecendo, para quem é sensível, você que gosta disso, Sim, dessa parte. Vamos... Quero eu saber sobre essa parte. essa parte que é maravilhosa. Então, você vê na hora, ó, eu tive um parto de uma pessoa assim muito forte, eu tô toda arrepiada aqui falando e arrepiada. Ela trouxe vários índios para dentro da sala. Ela trabalha Ah, com candomblé e tal, e ela trouxe vários índios. Gente, o portal do canal vaginal, quando abriu, eu recebi uma energia que, se eu, sério? na época, não tivesse poder energético, eu não tinha aguentado. Então, é um portal que abre energético muito incrível. Muito. Sim. É o portal que vai dar vida, né? Então, mas você vem daquele chakra ali, né? Esse Aham. chakra vital que é incrível, o Muladhara. Então, ela rasga tudo e traz toda a energia. E você que está de fora, se você percebe quantos seres estão ali. E é muito lindo. Se você tiver a Hum. capacidade de visualizar, gente, é incrível. Eu Claro que se tenho. mistura, né? Nunca tive essa experiência, mas É eu lindo, acredito que deve ter sido incrível é para você, lindo, né? é Que é lindo, uma é pessoa lindo. que é sensitiva, né? Que é médio, enfim, né? Sim. É E aí você facilitador, né? percebe. É muito legal. Assim, tem alguns momentos difíceis, porque entram muitas pessoas, às vezes, no centro cirúrgico, e aí, quando é um hospital que tem centro cirúrgico, é horrível, porque entram aquelas pessoas com entidade, você tem que estar limpando a sala o tempo todo para não interferir. Então, é Sim. um trabalho único, porque é tipo assim, eu digo assim, eu ficava na vigília da mulher, porque para mim não importava mais Nossa. nada, era só ela. Então, Facilitando entidades, cuidando com tudo. processos corporais, empoderando Dançando com ela. ela, tocando com essa. Ah, sei. Se É eu, muito se eu lindo. engravidasse, eu queria você de novo. Ou eu ia amar estar aí com você, porque eu amo, é o que eu amo fazer. Eu não tenho assim mais tesão, porque quando você começa e seu nome é divulgado, pra você ter ideia, eu vivia com mala dentro do carro, eu não tinha mais tempo para nada. Minha É, vida acho que era uma isso que deve loucura. ser, né? Porque assim, a É. qualquer momento, você tá agora e uma mãe pode precisar e É. você tem que correr, né? Tem que Então, correr, você tem que deixar tudo. E na época eu ainda estava no serviço público, porque eu fui justamente porque tinha uma colega que era obstetra e falou: Ceissa, eu estou fazendo dolagem, eu estou aposentada, está sendo maravilhoso, bora conhecer. Porque ela viu minhas dores no corpo, como eu estava trabalhando aham. com abuso sexual, então eu trabalhava com abuso sexual de criança de 6 meses, um ano, estava Nossa. muito pesado para mim. Mulheres que chegavam com canal vaginal dilacerado, isso para mim era muito pesado. E aí ela falou: vamos ver a coisa feliz, venha comigo. Eu digo: ah, vamos. Aí foi que eu entrei para fazer o curso, e E daí mas você ficou 26 anos trabalhando com abuso infantil, no abuso. caso? Todo, abuso, Nossa. todos os tipos de abuso. Eu dava todo o parecer, ia para o Nino Rodrigues para detectar realmente os trupos e fazer já o processo a nível judicial. Então, é muito sofrimento, tá? É muito sofrimento. E por isso que essas dores, quanto eu mimetizei as dores daquelas mães, Muito. daquelas mulheres, muito. Eu não estava dando Sim. conta mais. E aí, Até quando você foi para a consciência, daí ficou ainda mais pesado, né? ficou Daí você pronto. exponencializou muito, né, o seu Isso. perceber do ser infinito, e Isso. aí ficou insuportável. Isso. Aí você pegou no pesado, Velu, porque assim, o grande segredo foi esse da minha vida. Enquanto eu estava cega, tudo era muito incrível. Chegava para o céu, dava o parecer e mandava embora. E isso ia se acumulando, porque a gente inconsciente, a gente acha que a gente está dando conta de tudo, né? É, No momento que você expande, que você tem consciência de toda a miséria do que está acontecendo no seu redor, fica você muito insuportável, né? fica insuportável. E foi aí que meu corpo não deu conta, né? Quando eu comecei a ficar mais empoderada no Axis, que eu comecei a fazer pergunta: corpo, o que você está escolhendo me dizer? O que é que está por debaixo disso? O que é que tem aí que eu não estou tendo consciência? E o corpo começou a me mostrar, É. gente, como E eu com estava certeza inconsciente. era algum contrato, alguma agenda de vidas passadas, né? Com Isso, com certeza certeza, esse com trabalho tem certeza. aparecido para você, e aí a hora que você fez uma pergunta, né? O que mais é possível para mim? Né? Isso. Que outra escolha eu tenho, né? Que não seja essa? Não sei, né? E aí Alguma pergunta expandiu você deve ter feito, isso, com certeza. muitas, muitas, Elô. É isso, essas Não que perguntas. não seja um trabalho importante, né? Porque você estava numa coisa assim de denúncia, de, né, algo Sim, sério, mas é muito sim, pesado, né? é Eu muito pesado. acredito que É pesado e é assim, além de ser pesado, quando você tem, mesmo que você esteja num grau de inconsciência, né, você tem amor ao próximo, porque para mim a dor vinha muito disso, tá? Eu não consegui separar. Eu quinto sei, elemento, né? por exemplo, meu filho é anestesista, ele separa, sabe? O cara é um.
Aquela pessoa que entra, faz o trabalho dele e sai. Eu nunca pude Você se fazer. envolvia Eu me emocionalmente com as envolvia. histórias, E eu com me as crianças envolvia. sendo Isso. abusadas. Meu Deus. Isso. E eu levava a dor para mim, para a minha casa. Então, o quanto o Axis me tirou desse processo e me mostrou que há como eu trabalhar com tudo sem ter sofrimento, que é o que eu faço hoje. Você somatizava tudo no seu corpo? Tudo. Era uma dor que eu tinha. Aí, primeiramente, eu fui para a Cíntia Rondelli, que foi incrível, que também vê a parte da entidade, né? Que Cíntia foi uma contribuição para mim, que eu não tenho como agradecer. Eu cheguei para a Cíntia com muito medo de entidade, e Cíntia disse: Vem cá, quem tem corpo é você, é entidade. Eu disse: Uau, sou eu. Descobri. Você E aí tinha eu medo, comecei. Ceissa, Tinha antes? medo, porque eu fui Menina, paralisada pelos meus pais, quando eu já via desde criança. Meu pai me levou para o neurologista. E meu sim. neurologista falou assim: não, olha, se tem alguém que tem problema aqui, são vocês. Ela não tem nada. Ela é Nossa. simplesmente E hoje paranormal. você tem total facilidade com elas, né? Facilidade, é. Agora, depois eu fiz dois cursos com Cíntia, que foi assim muito legal. Depois eu fiz um com o Fábio, depois fui para a Xena, eu fiz o avançado. Então, aí você vai evoluindo. Eu cheguei ao É, avançado, acabou tudo. Tá? Acabou tudo. Então, o quanto você tem que ter essa consciência que eu não tinha também, tá? Então, sim. as minhas dores começaram a diminuir muito quando eu fui facilitada dentro do curso de entidade, né? Cíntia me facilitou, eu já comecei a perder aquele medo, aquela tragédia toda que tinha na Isso minha você estava cabeça. ainda trabalhando no serviço público. Trabalhando no serviço público, em três serviços, três lugares. Era vida de maluco. Pega aqui, pega ali. E aí, quando eu fui arrumando minha vida, as coisas começaram a fluir. E aí a consciência junto, não dá para você ficar mais nesse espaço. Porque a consciência, ela faz isso. É. Ela diz assim, você Eu veio fiquei muito assim, lá no banco, né, era outra e, realidade, não era essa realidade, mas era a realidade financeira, ficou pequeno, entendeu? Era uma coisa insuportável. Meu Deus, tanta coisa por fazer. E não sei se sim, você lembra, Ceissa, que o ano retrasado, eu fui para Salvador numa sexta-feira, participei com vocês aí do Expandindo Alegria em Salvador. sim, No sim, domingo eu voltei, você lembra? E na sim, segunda-feira eu estava no banco, olha que loucura. Eu fiz é, um bate e volta, não esqueço eu disso. lembro. Você me disse que ia bater e voltar. Isso eu me lembro. Você Sim, eu falei, eu só vim aqui, tipo, para participar e foi. voltei. Não, não tinha como ficar ausente na segunda-feira no banco, então eu lembro que, assim, foi muito rápido. E eu ainda lembro que a gente fez um rolezinho ainda, né? Fez um, Uhum. deu uma voltinha aí. Não dá, né? Tudo dá um Porque pouquinho. a gente usou a ferramenta do tempo e espaço, né? Se não tem tempo e Sim. espaço, como que a gente pode aumentar e receber da Bahia em um dia, entendeu? Legal, e fez. Fez Basicamente, fiz. acontecer. Pois é. Foi Tudo muito é legal. possível, né? Tudo é possível. Agora, assim, é uma das marcas que eu aprendi nessa caminhada é o seguinte, que a consciência, ela é incrível, mas se você não verdadeiramente não tiver presente com ela, ou seja, olhando que ela vai trazer muita coisa, você não dá conta, porque ela traz tudo, que foi aconteceu comigo, né? Eu Mostra ser olhei assim, escancarado, né? isso, eu disse assim, e agora? Para que lado eu vou correr? Porque tinha Meu muita Deus. consciência chegando para mim, né? E aí você acha que não vai dar conta, mas tudo se arruma e tudo expande. É muito. Se você pediu a conta do seu serviço, como que foi esse Pedi processo? exoneração. Essa exoneração foi linda. Eu tenho que contar aqui um pouquinho. Então, eu fui pedir Conta. exoneração, cheguei na primeira Secretaria de Saúde que eu fui pedir logo, né? Quando eu cheguei lá, o privado, o hospital privado, não foi tranquilo, pedi demissão, foi tudo bem. Mas quando chegou no serviço público, eu fui pedir exoneração, que só tinha eu na parte de violência à mulher. Gente, foi tão complicado. Tava eu e o Luiz. Foi comigo, porque eu disse, Luiz, vá comigo, me segurar, porque se não me derem, eu vou ficar doida lá dentro. Aí ele, não sei, Sim, você pode ir, que eu tô aqui, qualquer coisa me chama. Eu fui, sim. quando cheguei lá, a pessoa não queria dar a exoneração. A senhora, me desculpe, peraí, a senhora está sentindo mal, está com febre? Porque um concurso público, a senhora nunca mais vai ter direito a fazer de novo, porque acabou. A senhora tem um salário Tá fixo. louca, né? Você tá louca? Gente, ela me implantando. Então, percebe que isso ela fez comigo, mas eu estava expandida, eu estava consciente, eu estava escolhendo. Pela primeira vez na minha vida, eu sabia o que era escolher. Então, eu Uhum. não voltei atrás. E nós que estamos inconscientes? O que é que a gente faz da nossa vida? A gente para, ouve, fica implantado e É diz, não, ela tem verdade, né? É razão, verdade. E foi né? a mesma coisa comigo, né? Tipo assim, porque assim, como assim você vai deixar sua carreira de 17 anos como gerente geral e não sei o quê? Quem der, chega, sabe assim? Eu Sim, falei, não, sim. eu tô escolhendo diferente, não, não funciona mais pra mim, Olha que é lá. igual você.
é isso que a gente tem que estar. Só Aí que o seu ainda tem um peso ainda maior, porque, tipo, é é um um concurso. concurso, né? O meu Isso. era um trabalho, um banco, um banco privado, né? Que Sim, também sim, tem uma certa dificuldade em chegar no cargo que eu cheguei, mas era um banco privado. Você sim. na parte pública, então, E piorou, tem né? outro agravante. Na época que eu pedi minha exoneração, eu tinha 50 anos, porque eu vou fazer 10 anos agora no Acre, eu estou 60. Então, eu tinha 50 anos. Eu olhei e disse, Meu gente, Deus. 50 anos, o que mais é possível? Vamos nesse universo. Gente, eu, Deu eu medo, Ceissa? juro. Deu medo. Não, eu te juro, eu percebi a presença do universo, sabe, que me dando as mãos e dizendo, vá, que você vai ser feliz. Com 24 horas que eu tinha assinado a exoneração, aconteceu tanta coisa incrível na minha vida. Eu fui Sério. fazer palestra para grupo de mulheres, meu consultório lotou, que eu não estava dando conta. Eu não estava dando conta. Eu disse, gente, Sim. universo, por favor, dá uma paradinha aí. Eu comecei a trabalhar de segunda a sábado atendendo. Eu Nossa. comecei a ter um valor financeiro meu, o triplo do que eu ganhava em todos os serviços. Você Sim. acha que isso é obra do Eu universo? nem percebi também. Assim, quando Ó, eu não é saí, incrível? aumentou tanto a questão de classes, de atendimento, Sim. que eu nem percebi quando eu saí. E eu lembro, a minha amiga tá aqui, que trabalhava comigo no banco, ela falou, Elô, a hora que você for solicitada no meio do seu expediente, talvez seja a hora de você sair. E aí daí eu lembrava disso que ela me tinha me falado há uns anos atrás, né? E eu não Sim. parava de ser requisitada no meio do meu expediente. Falei, gente, então a Adriana tá certa, eu acho que tá na hora de eu sair. Porque daí era host falando, era aluno, era isso. Eu falei, gente, eu tô pequena para esse espaço, sabe? Sim. E aí, lógico que deu um medinho, mas assim, foi um dia só. Eu achei estranho no primeiro dia, porque o horário, sabe, que eu acordava, fazia aquela rotina, mas depois eu nem lembro que eu trabalhei no banco. É isso aí. E aí você tem que olhar o seguinte, o que mais vai ser feito a partir dessa escolha sua? O que vai ser É, mais criado, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a criar muito, muito. E eu saí de um espaço que era desse tamanhozinho, que era a minha vida, e fez isso. Então, é muito. Eu sei que o risco é grande. Por exemplo, eu perdi um vínculo, perdi, né? De 26 anos, como ela disse. Essa é louca, 26 anos você já vai se aposentar. Eu disse, mas não tenho paciência de esperar. Me dê esse papel para assinar. Foi aí que ela me deu. e Então, quantas pessoas que ficam, né, Cêcia? Tipo assim, ah, cinco. mas eu não vou aposentar, que falta 5 anos, mas Sim, 5 anos que sim. talvez, tipo, seja uma merda a sua vida, né? E de Isso, repente você isso, tá isso. paralisando aí para uma Paralisando isso aposentadoria. e adoecendo o seu corpo. Aliás, É. eu recebi essa semana uma mulher que veio para mim, ela tem minha idade, 59 anos. Aí ela veio para mim e disse assim: Cêcia, eu estou vindo te procurar pela sua experiência. Eu estou doente dentro do serviço que eu estou, mas eu não posso sair porque eu vou perder R$ 3.000 no meu salário por causa do meu cargo. Gente, quando ela me disse isso, eu juro, minha cabeça deu um nó. Então, o quanto a gente vende a nossa liberdade, a nossa felicidade Nossa. por esses valores tão pequenos que a gente pode ter muito mais do que isso. E aí vai entrando na questão do dinheiro, né? O que é os pontos de vista que a gente tem sobre ele. Então você vê como a consciência vai levando você a muita coisa, muita coisa. Sim. E hoje eu não tenho, Elô, nenhum receio de eu ter perdido minha aposentadoria, porque eu tenho minha aposentadoria com meus 10%. Sim. A minha aposentadoria particular, que é minha, não pode cair governo, sair governo, tá, meu dinheiro está lá. Não Sim. passo mais por nenhuma situação de ter que dar plantão, sair de um hospital, sair para o outro, correndo para ser uma doida, e estou feliz. Isso é que importa. O mais importante é a alegria de viver, né? Sim. É a E esse, alegria de viver. que lindo isso. Ou seja, e esse trabalho como doula, você fazia paralelo ao serviço público? Como que funcionava na época? Assim, quando eu fui ser doula, eu fui quando eu já estava no Axis, eu tinha 5 anos de Axis, tá? Aí eu Aham. fui, 3 anos mais ou menos, 3 anos, porque tem 2 anos que eu deixei, 3 anos. Então, eu fui para fazer a doulagem só para ter uma experiência de ver que existia vida, né? Eu teria Ah, que ver alguma coisa para me motivar, para ver se eu continuava lá no serviço. Eu uhum. encontrei vida, mas foi pior, porque a consciência veio e disse assim: tá vendo que você está no lugar errado? Você tem que dar vida às pessoas e não tá lá corrigindo uma coisa social que não vai mudar se não tiver consciência. E Uhum. aí o Axis já me dava consciência sobre isso, que primeiro a gente tem que escolher a consciência. Como é que eu estava tratando após inconsciência? Porque a Sim, violência sexual, a violência física, seja ela abuso sexual, abuso, qual o tipo de abuso que você tem, não é sobre você estar cuidando daquela face que está rasgada, que está ali, tem que dar ponto, não é nada disso. A sutura faz parte do que a gente está colhendo como já tendo acontecido. E a consciência, ela vai fazer com que você não escolha isso.
né? Então, a mesma coisa que eu estou te falando aqui do trabalho, de eu ficar lá e as pessoas dizem, mas como é que você vai deixar 26 anos? As pessoas dizem, você vai largar esse marido seu, mesmo que ele esteja te batendo? Ele sustenta seus filhos. É o mesmo Uhum. ponto de O vista. mesmo padrão, né? É o Tipo assim, mesmo o padrão. marido, sei lá, o padrasto tá abusando da criança, você vai continuar com ele? Vou, Isso, né? isso, E quantas isso. mulheres, né? Quantas Quantas mulheres? mulheres? E outra, Elo, nós profissionais, todos que atendemos o abuso, nós somos obrigados a fazer uma denúncia ao Ministério Público imediatamente para prender o cara. Quando eu Aham. fazia isso, a mulher fazia, não, doutora, a senhora fez isso, mas eu não posso, não. Ele vai me matar. Sabe o que acontecia? Ele ia para a porta do serviço público me pegar. Eu fui transferida mais de 15 vezes de unidade para não ser Por conta morta das por denúncias. causa das denúncias. E aí eles Nossa, olha a prometendo que ia me perseguição, matar. olha a Entendeu? perseguição que você causou, Viu? Ceissa, meu É Deus, isso que aqui em casa diz assim. No, quando meu eu pedi a Deus. exoneração, eu saí e aí mandei uma mensagem para meus filhos, dizendo: "Ó, filhos, todos dois são médicos, né?" E mandei: olha, eu não estava aguentando mais, saí, deixei tudo, inclusive estou indo desfazendo todo que eu tenho, vínculo, tudo. E aí eles mandaram dizer: mãe, busca a sua felicidade, porque como você chegava em casa, a gente não estava dando mais conta. Eu disse: gente, eles já estavam percebendo. Você não aguentava mais, você ficava acabada mesmo. Acabado, Só eu chegava em dormia. casa assim, ó, Elô, tremendo, porque era tantas situações de medo, de terror, e eu Nossa, ficava nisso, porque eu gostava de estar ali, fazendo com que as pessoas achassem que eu estava protegendo elas, então eu queria abraçar o mundo na inconsciência, e não ia para lugar nenhum, não ia para lugar, não. Isso só né? estava somatizando no seu corpinho. Isso. E aí é você viver numa situação onde você não olha para você, que é aquela coisa da falta do reconhecimento, né? Você olha para o outro e não se reconhece. E eu? Onde é que eu fico nisso? Né? E hoje eu faço um trabalho muito legal, mas sem estar expondo o meu corpo a esses tipos de De perigos. Porque situação, né? em situações terríveis. É pesado. Eu trabalhava no interior, interior bem perigoso. Então, não existe você aqui agora ficar falando que, ah, não, eu tenho consciência, eu vou me expor a todo qualquer risco. Não, você tem consciência, você sabe escolher aonde você pode estar, né? E é Sim. isso que eu tenho feito agora. Eu escolho a partir da pergunta, a partir do que é leve para mim, pergunto para o universo, se é contribuição ele me leve, e tá tudo certo. Muda tudo com isso aí. Muda Que tudo. legal, César. Né? Tá vendo? A gente começou a falar sobre parto, mas você está vendo uma aula aqui sobre transição de carreira. É E porque mais você tem, é um parto, e Elô. impacto também são no assunto. Porque acho que assim como você, assim como eu, tem várias pessoas aqui que eu até sei da história, né? De estar levando essa situação adiante e não tá sendo feliz, tá somatizando no corpo, tá ficando doente, e talvez com aquele medo realmente, né? Já tem uma outra coisa em vista, mas tem aquele medo. E agora, né? Será que vai dar conta? Mas o universo lhe dá realmente as costas, né? Ele abraça. Às vezes, por um pequeno salário ou por qualquer ganho que seja, a pessoa abre mão da vida, né? E assim, o que eu aprendi com isso, se você perguntar assim, Cêcia, se você pudesse resumir toda essa historinha aí, o que você contaria para mim? Eu diria, eu saí da sobrevivência e hoje eu escolhi viver. Que Isso é legal. uma diferença muito grande. Eu não vivia, eu sobrevivia. Não é alegre você estar nesse ambiente, que você vê todas essas dores, você não pode fazer nada a nível de polícia, de controle, isso aí é É, um lugar que está além de você. Você com vai chegar certeza. até lá com a consciência, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aí, né? Sim. Ó, pequenininho, mas está sendo plantadas as coisas já de uma forma muito grandiosa. Então, eu aprendi que eu posso viver. Porque e viver não é você estar obediente ao que estão escolhendo te dar. Viver é você estar escolhendo o tempo todo. E isso Ai, foi que mudou minha vida, sabe? Eu acho que as minhas dores passaram a partir disso, de eu trazer para mim a escolha. A escolha. que lindo Eu não isso. desisto, eu E não desisto. eu vejo muitas pessoas assim, de repente tem aquela coragem de fazer a escolha, só que depois passa um tempo, ela volta, sabe? Uma Matrix, né? Ela volta a ter naquela situação ou do abuso do marido, ou do trabalho que ela é abusada. Por que que isso acontece, Ceissa? Por que que a pessoa volta nessa. Deixa eu dizer, os aspectos são diversos. O social é um dos maiores. Então, o aspecto social é um dos maiores efeitos que trazem essa a escolha, né? Eu Uhum. diria escolha é escolha. Mas os outros efeitos são tão, ó, família. Você começa a pegar a base, a história dessas pessoas, você vai ver. Como é
que foi sua história? Ah, minha mãe apanhava quando era pequena de meu pai, eu via. Minha mãe espancava a gente. Então, esses abusos que a gente vive consigo, a gente não percebe. Muitas vezes você está copiando os abusos que você recebeu na infância. Então, elas vêm e vai atrair o mesmo marido. Mesmo Era o padrão, pai né? que ela amava. O pai a batia, o pai espancava a mãe, o pai depois dizia que amava a mãe. O pai transava com a mãe na frente dos filhos. Então, eles vivem nesse ambiente e trazem para ele a historinha de vida dos pais. E acreditam que é aquilo ali que tem que ser verdade. Que é uma mimetização, né? A mimetização. E a própria mãe induz, dizendo: não, filha, não largue seu marido, não, porque ruim com ele, pior sem ele. É tipo emprego: ruim com ele, pior sem ele. E você vai Não vai sair isso. ficando, né? Então tá tudo igual. É tipo também o parto. Ó, a cesárea é ruim, mas é mais seguro. O parto normal, não sei não. Então é melhor você ter a cesárea. Tudo isso aí é um parto. Quando você vai escolher, é um parto. Né? Olha, A olha gente o está nosso falando assunto aqui. aí, o nosso assunto aí, Ai, né? nossa, assim, é tudo é um parto. Então, quando a gente vai escolher, a gente está parindo. A gente está parindo, porque a escolha faz você colocar algo novo. E a criança é novo, né? Sim. Ela vem para esse mundo. Então, tudo é um parto. Quando você tem uma escolha que está ali, sendo criada através de você estar, não, eu gostaria, você está ali, e gesta. Você está gesta. Então, quando você saiu desse emprego que você, né, sofria perseguição, abuso, enfim, inconsciência, você poderia dizer para nós aqui que você também pariu essa nova Ceis aí? Você Muito. nasceu de novo? Perfeito, maravilha essa aí. Essa é a melhor história. Então, na verdade, quando você está engessada, porque eu me olho hoje para ontem como eu estava engessada. Você fica Sim, engessada em vários pontos de vista, em a várias programação, né? programações. Assim, a maior programação é o status, né? Então, você está de frente a algo que você manda, porque você é o poder, ali está todo mundo reverenciando a sua profissão. É, Então, eu vivi isso. eu vivi isso também. Uau, isso não pode deixar, porque eu vou morrer. E aí você vai ficando engessada. E aí, Sim. quando você olha, você está igual a todos. Está igual a Hum. todos. E todos que você olha e diz assim, gente, é muito ruim a vida daquele cara. E você está igual. E você não se dá conta que você está sendo igual. Quando você se liberta disso, gente, é algo. Eu não tenho nem explicar. Porque é uma alegria que vem. É de dentro. Você sabe que eu acordei no primeiro dia que eu tinha pedido exoneração de tudo. Eu acordei cantando que eu nunca cantei. Nunca cantei. Eu até contei isso lá na Voz Certa, que foi uma coisa muito legal eu cantar para mim, sabe? Uhum. Ouvir o meu som. Você está viva, porque eu estava morta. E a cada dia que você vai percebendo sua vida fluindo, você vai dizendo, gente, agora eu escolhi. E isso é o parto. Aí eu diria, é o parto. Todo o trajeto que você passa, porque é uma dor incrível você chegar, pedir exoneração, ser Uhum. julgada, ser condenada, todo mundo ficar na expectativa se você vai passar fome. E o seu foi um parto normal ou cesariana? É, Podemos olha, dizer. eu tive os dois partos. Porque se você perceber quantas pessoas estavam dizendo que não ia dar certo, era o parto cesárea. Você tem que fazer. Hum. E Você teve depois, várias contrações, então, Ceissa, isso. durante E esse depois que eu processo. decidi, aí o corpo ajudou a expulsar. Uau! Foi o parto natural. Tá vendo que nossa história toda foi envolvida no parto? Sim, né, isso Isso é um não estava parto, né? combinado, mas olha É. só que Olha que interessante. legal, Tinha né? pensado nesse ponto de vista, né, que tudo é um parto mesmo, né? Tudo que você tem que, às vezes você está gestando um projeto, um livro, algo que você queira fazer, e aí como que nasce isso, né? E os medos, e o que vem, né? Tudo, que vem tudo, e vem, além disso, vem uma multidão do que não é seu, né? Que vem ali, ó, e Muito. você fica sem parir. Aí, quando você relaxa e escolhe, aí você para. E aí tudo vem com facilidade. Gente, eu não estou mentindo. Vem com facilidade. É muita contribuição. É muita contribuição. Porque Sim. a alegria, ela tem uma capacidade de atrair tudo que você não tinha, né? Que você nunca percebeu que tinha, na verdade. O que estava ali, você não enxergava. Então, quando você movimenta essa alegria, as coisas começam a fluir de um jeito. E você voltou até essa alegria na sua vida que Oh, estava. gente, eu Porque encontrei. você é uma pessoa super alegre, né? Feliz. É isso. Então, você, sempre a gente vê essa energia contagiante em você. Ó, uma É. pessoa que escreveu assim, ó. Eu experienciei isso por 10 meses,
mas não consegui prosperar. Fui roubada e tive que voltar para o CLT para não passar fome. Me Uau! sinto muito mal. Hoje estou de volta na barriga. E eu não durmo e não tenho ânimo para nada. Eu quero parir. Quero... Que aí, Ceisa? O que ela pode Aí eu fazer? perguntaria para ela quem ela está protegendo voltando para esse lugar. Quem ela está sendo quando voltou? Quem você está salvando? Aonde você está salvando alguém para que você não seja feliz com você? É como se saísse da casinha e voltasse, né? Isso, ela está voltando para o lugar que escolheram para ela. Agora vamos lá com a pergunta: o que verdadeiramente você escolhe? Quando a gente escolhe, essas atrações mudam, porque a gente atrai tudo, tanto vamos É. dizer, o lado Tudo é negativo como o criação, positivo, gente. Tudo tudo é é criação. criação. Então, se você sai como eu, que verdadeiramente fui passando por todas as fases consciente, porque se você está presente com tudo, você percebe a dor. Eu vi as dores, lógico. Ou você acha que o processo é assim levezinho? Aí diga aí, Elô, foi levezinho ou teve alguns momentos que te Não, balançou, né? balançou, porque você tem a segurança, tem o seu salário Uhum. ali. Você construir o que você deseja ganhar por mês, não é? É Sim, assim, uma loucura, um carrossel de emoções, assim, né? Para sim, quem trabalhou sim. muito tempo engessada naquele modelo. Mas o que eu vejo assim, às vezes a pessoa de repente fazia, vamos supor, vamos colocar o fato de atendimentos. A pessoa fazia muito atendimento enquanto estava no CLT, aí ela faz a escolha de sair, e aí os atendimentos somem. Por Sim. que que isso acontece? Para poder Então, voltar, né? isso. Então, todas as Big Fives, galera, que tá girando em torno disso, né? Que impedem vocês de realmente escolher o que vai funcionar para vocês. Vamos destruir e criar, por favor, vocês. Sim, certo, Um a errado, 100, um a cada 100, um pessoa a pode 100, querer um o a 100, sonho. um a 100, um a Sim, 100, sim, um a sim, 100. sim, sim, sim. É isso aí. E eu digo assim, que a gente, muitas vezes, a gente nem volta, viu, Lô? A gente vai começando, não é sobre voltar o corpo, a mente, porque você cria tudo na mente. Você começa a ter medo. O medo começa a trazer As tudo, situações, as né? situações, as É, pessoas, os lugares, e aí acontece. Então, para você fazer essa caminhada, você tem que estar destruindo e descriando todo o todo tempo. dia. Crenças e os pontos de vista, que foi o que eu fiz. Correr Todos os pontos barras, de vista. né? E destruir e descriar todo dia, o que você foi E ontem, né? mimetização. Eu amo. Mimetização. Porque eu sei que minha mimetização do meu pai, que eu fiz concurso público por causa dele, estava grudada nas mentiras trancadas no meu corpo. Eu tive que ir soltando isso aí para que eu assumisse o É. poder de ser eu a escolha. Eu Então, estava eu tava comentando com a Tatá, né, que eu participei do podcast dela, é, que a minha escolha quando eu saí do banco fez a minha hierarquia desmoronar. sim. Primeiro foi a minha superintendente que saiu, depois foi o meu regional e depois fui eu. Olha só que interessante. Uau. Então, a minha escolha, ela desestruturou a plataforma e todas as pessoas, as duas pessoas que estavam acima de mim, também queriam viver o sonho de gestar os projetos, sabe? Então, a Hum, minha superintendente, hoje ela trabalha com mulheres empreendedoras, com mentoria, que era o que realmente ela gostava. Tem um trabalho lindo lá no Albert Einstein também, com a questão de terapias integrativas voltadas ao ambiente de trabalho. E o meu chefe também já tinha um escritório de contabilidade funcionando com franquias e tinha medo de sair também e se dedicar ao sim. seu negócio. Olha só que Sim. Ó, interessante. Então eu você percebi viu, a né? plataforma, né? Quando a gente escolhe, a gente pode estar. Eu tenho certeza que a sua escolha deve ter movimentado alguma coisa no seu setor ali. Com certeza, não. Movimentou e teve outra pessoa que seguida, é uma dentista, inclusive, que pediu também exoneração. E ela mandou um recadinho para mim: olha, louco não pode ficar sozinho, estou junto. E tá incrível, quer dizer, você vai minando isso, né? Você vai Hum? minando, porque as pessoas começam a olhar, gente, como é que ela saiu de um concurso público e deu certo? Ah, tem alguma coisa aí. Então, é isso, é Ela é você. rica, já ela já tinha Não, dinheiro. aí eu digo assim, eu tirei na loto. É, Agora a loto foi minha, de mim para mim, porque é verdadeiramente uma loto que você recebe quando você recebe você, né? E essa e faz loto quanto tempo, sei, esse tem processo? já, deixa eu ver, 4, vou fazer 5 anos já. 5 anos já? De felicidade plena, plena, plena. Ah, E não volto nunca mais. Ah, isso aí é ótimo. E cada dia que passa está menos, sabe? Menos, sim. menos, e distante de tudo. E as pessoas, engraçado, as pessoas que me criticaram, me julgaram, hoje vêm me dar um abraço e dizer assim: olha, eu tenho uma coisa para te dizer, você foi muito corajosa.
E me dá um abraço e diz assim: passa um pouquinho essa energia para mim. Você percebe que o julgamento ele perde todo o poder quando você simplesmente se mantém na sua, Você foi ou seja, você no mesma, interessante né? ponto de E vista, estava né? disposta a receber Isso. julgamento da sua E família, do todo pessoal do mundo. trabalho, todo mundo, Todo né? mundo. Eu tive na permissão de segurar o tranco, como diz, né, aqui em Salvador. Aham. Segurar o tranco. E assim foi, né? Se não fosse assim, eu não tinha parido Conceição, porque nasceu uma nova mulher, né? E assim foi a minha caminhada. E eu digo assim, todos nós podemos chegar a isso. Todos nós. Agora, existem fatores que a gente se prende e muitas vezes a gente gosta de estar preso, né? Porque a gente está mantendo ali todas as crenças ali como sendo do amor. E quando eu assim, me percebo nessa caminhada que eu cheguei, uma prova que eu dei maior para mim não foi a coragem, sim, foi o amor próprio. Porque eu comecei a me amar a partir de agora, sabe? Quando eu Uhum. resolvi sair desses abusozinhos, né? Que a gente fica nos abusozinhos. Ah, Sim, vem aqui, mas tá ali, a pessoa tá ali, mas você depende daquele dinheiro, você tem que ficar, tudo isso é abuso. E eu vivi durante muito tempo esses abusos comigo. E eu acho que essa era a minha distância confortável, né, comigo mesmo. E hoje eu decidi que eu não vou estar mais distante de mim. Então a consciência me aproximou, né, que de mim. legal, Cissa. Muito Isso é legal uma essa história experiência muito linda. de vida, de expansão, né? É. E E está disposta a começar de novo, né? Começar de novo. começar de novo. E a Ceissa, o ano passado, ela se tornou CF, né? Foi o ano passado que Foi ano você fez essa passado. escolha. Foi. Então, assim, para quem não conhece, né, nós temos vários facilitadores, né? CF é MW, que dá os processos corporais, barras, facelift. E também temos os facilitadores certificados, que hoje estamos poucos no Brasil, né, Ceissa? É, Não estamos tem muita pouco. gente, não. E a Ceissa é uma delas também, que é a minha amiga de trabalho, né? É amiga de trabalho também. Estamos no palco de Elô. É, exatamente. E ainda Que fala legal. que eu sou um case de sucesso, então eu acredito. Fico apaixonada pelo seu trabalho. Tanta alegria, tanta mágica. Os seus Como pode ver? brinquedos. Eu me sinto, quando eu vejo você fazer ali, eu digo, meu Deus, eu gostaria de estar aí brincando com tudo isso, porque é voltar à infância com aquelas coisas, Sim. contando, criando, porque é lá que se descobre a mágica, né? Então é Uhum. como se você estivesse dando às pessoas adultas o momento delas voltarem à mágica. E eu admiro isso, sabe? Eu fico Sim. olhando essa mágica aí. Eu acho incrível. Por favor, Ah, mais vem, dicas. vem fazer um fundamento comigo, vocês. Ah, vou sim, vou. Eu estou doido de fazer com vários aí, viu? Como pode melhorar? Seis, nossas rapidinhas finais antes da abertura do público para as perguntas. Gente, quem tem pergunta já vai pensando aqui o que fazer para a Ceissa antes dos nossos momentos finais e levanta a sua mãozinha. Ceissa, qual é a sua ferramenta favorita de Axis? Tem alguma Olha, eu amo mimetização, mimetização? mas o S, que é a energia da síntese da encarnação, né? Ela é Eu recebi de fantástica. você lá no Ah, lugar, foi né? um pouquinho, foi, a gente Lembra? começou, E foi aí eu achei mesmo. muito É diferente a incrível, energia, é realmente. incrível, é incrível. Na verdade, eu amo todas as ferramentas, mas a mimetização e o S, para mim, Que é o top 100 para é a você. ferramenta que eu uso Top mais, 5. né? É assim, até em criança. Criança está com febre, mimetização. Ah, vem Sim, da escolinha, mimetização. tudo, né? É um processo Então, é incrível mesmo. muito. A outra pergunta seria: qual o processo que você não vive sem? Seria barras ou mimetização? Para mim mesmo para as pessoas, porque para mim mesmo é barras, tá? Eu não vou Barras. sem barra, toda semana eu corro. E facelift, lógico, né? A energia aqui Facelift. tá inteirinha, né? Para as mulheres eu uso essas duas, mimetização, o S, mas também os processos, o MTV, o corpo todo para mulheres que estão grávidas é muito, Sim. muito incrível. Você usava durante o parto Ah, também o sim, sim. MTVSS? E barras durante, quando está já assim, caminhando para o final do semestre, do último semestre da gravidez, eu faço muitas barras. Então, toda semana é barra, e agora, na semana, começou a ter alguma coisinha, ó, começou uma dorzinha, tal, os pés incharam, barras. Porque a barra ajuda naqueles pontos de vista que ela está carregando também, tá? E Uhum. facilita o trabalho de parto. É incrível essa experiência que a gente está tendo, tá? Facilita muito, porque o medo vai embora, né? Aqueles pontos de Sim, vista que ela está ali carregando na psique. Então, eu uso muitas barras, principalmente na semana que antecede já o trabalho de parto. É sim. muito incrível, muito incrível. E o S na hora do trabalho de parto. O Que S é legal. constantemente, tá?
Tem uma Muito bom. pergunta que eu vou fazer agora que acho que você já respondeu, mas você repete, né? O Sim. que mais mudou na sua vida depois do Access? O que mais mudou para mim é toda essa história de estar voltada para mim, que eu não tinha essa consciência de voltar para mim, voltar para a alegria, porque eu não conhecia a alegria. Eu dizia que eu estava alegre, mas era uma alegria baseada em momentos, né? E isso não é alegria. Então, quando eu Uhum. recebia dinheiro, era uma alegria. Quando não tinha mais, no metade do mês, já era tristeza. Então, é tipo isso Sim, aí, né? Então, trazer essa verdadeira alegria, gente, é muito mágico, né? E, assim, eu acho que hoje o que eu mais me contamino de mim é eu como estou, sabe? Com minhas escolhas, empoderada, sabendo que eu posso empoderar outras mulheres a partir do que eu estou sendo, porque antigamente sim. era O muita confite, né, teoria. Ceissa? Era Com muito teoria. certeza. É. Uhum. Eu gosto muito de viver na prática, eu gosto muito da prática. Então, hoje eu posso empoderar as mulheres porque eu percebo que eu fui empoderada por mim. Então, eu tenho capacidade para isso. Então, isso me impulsiona. É tipo, bate o meu coração mais forte, sabe? Então, isso é Que mágico, lindo. é mágico. Se você pudesse dar uma única consciência para o mundo hoje, qual seria? Uau, essa pergunta é mágica. O que eu daria para o mundo hoje é busquem ter consciência e tragam a partir da criança a consciência, que esse mundo só pode mudar a partir delas, porque elas estão começando. É quem vai fofar a terra, é quem vai trazer tudo de novo. Nós estamos na caminhada aí da busca. Já pensou nascer com consciência? Então, Sim, para mim, é trazer a consciência para o mundo através das crianças e dessas mulheres que vão parir essas crianças, porque as digitais ficam no ventre. A gente, quando fala, a criança está ouvindo, quando a gente pensa, a criança está, ó, captando. Então, como seria o mundo se todas as mulheres tivessem consciência de trazer o filho no mundo com consciência? Como seria esse mundo? seria muito diferente, Ceissa, com certeza. Complete a frase. Tudo na vida vem a mim. Com facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar? Gente, que incrível! Nossa, muita consciência aqui, né? Foi assim, do parto natural para o parto cesariano e para o parto da vida, né? De coisas que a gente trouxe também sobre transição de carreira, sobre medo. Então, gente, esse é o momento que a gente abre para que vocês possam fazer perguntas ao vivo aqui para a Ceissa. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa Aline, que queira trazer? Aline está com a mãozinha levantada, Aline. Aline? Cadê a Aline? Cadê a Aline? Aline Ferreira, né, Aline? Deixa eu me ver. Deixa eu ver aqui. Aline, Aline. Só que ela está com o microfone desligado. Aline, pode abrir o microfone, por gentileza. Será que era ela mesmo? Ela estava com a mãozinha levantada? Tá, aqui, Ah, que é abriu. ela mesmo. Pronto, é Pode, ela mesmo. pode falar, Aline. Eu sei que essa live foi para você. Estamos te ouvindo. Não, eu não levantei a mão, levantei? Tá aqui, Ah, eu a acho que mãozinha. sim, eu acho que sim. Aproveitando, então, já faz uma pergunta. Eita, e agora? E agora, É, apertou e a agora? Aline. Será que essa história não tem nada a ver com a sua história, Aline? E agora? Hum? Agora. Pode ser, mas é Pode ser, possível. né? Que mais é possível, né? É, Que tem a ver, né? Com esse é. parto aí, né? Da transição de carreira. Eu conheço a história da Aline e acho, Aham, e acho que reverberou bastante, porque a Aline trabalhou hoje como professora, né? Sim. sim, Concursada, e o sim. sonho dela é trabalhar só com as terapias, Uau. Aham. Tô né? na transição, Então, tá caminhando, Aline, tá tô caminhando. caminhando. Pede, pede. Olha, eu pedia de manhã, tarde e noite, viu? E nos minutos e no segundo, universo, por favor, me tira desse lugar. O que se É, requer? O que se O que requer você para quer que que? você me tire rápido, que eu já não aguento mais? É aham. porque Até que eu vi a voz dele dizer: agora é você que tem que pedir. Peça e saia. Eu pedi e deu certo. O universo já me deu uma resposta do local em si, o local físico. Uau! Aí a parte do local. Ah, deixa eu abrir aqui, peraí. aparece para nós. A Queremos ver parte do você. local, assim, da questão da transição está caminhando. O local físico eu já senti que eu já atualizei já, né? Porque Sim, é um local que eu estou trabalhando faz mais de 10 anos e eu senti que ali o ciclo foi fechado. Então eu estou pedindo ao universo para mudar em outra.
em outra escola, no caso. E eu acredito Sim. que eu consiga no final do ano. Que Agora, ela a falou que questão não é a questão das crianças, nem o trabalho que você falava, né? Não, não é o problema das crianças em si, mas o próprio ambiente ali, né? Né, o Aline? ambiente, a gente sente ali a energia que não está mais condizente com aquilo que é com a minha energia, entendeu? Que Uhum. você expandiu, meu amor. Você fez o Eu curso de expandi, barras, você fez é, processos corporais e fez agora mimetização também, Ceissa. Uau, que sim, Foi o delícia. sim. último processo. Eu estava É, me lembrando aqui, me lembrei agora. Quando a minha mãe estava me tendo, estava comigo na barriga, estava passando por uma situação X pessoal minha entre ela e o irmão dela. E aí, eu não lembro, eu não sei quem que me falou isso, se foi alguma pessoa da minha família, eu não lembro. Ela pediu para passar por uma situação de sofrimento. E aí ela passou por essa situação de sofrimento. A mesma passagem que a minha avó teve, ela passou em vida. Aí na hora que passou para mim, eu já peguei e já falei assim, não, eu não quero isso para minha vida. E aí deu pode, uma pode. mudada em tudo, pode POC em tudo. Realmente mudou. A partir do momento que eu, É de certa quebrar, forma, né? falei, Quebrar os quebrei esse pactos com essa ciclo, geração, com esse ciclo, né? e que eu peguei, na época eu quebrei esse ciclo, a coisa mudou de figura. Principalmente com a pessoa que eu estava repetindo aquele ciclo. Eu falei, não, isso eu não quero para mim. Sim, É isso, perfeito. é isso. É, Como pode ser, então, né? É E olha começar a é. só. dizer não, né, Lô? Começar a dizer não a essas coisinhas que a gente não quer dizer. Diz não e É, a Aline conhece. mudou Eu disse muito. não a partir daquele momento. Eu falei não e boa, já, É isso aí, isso. né? E Perfeito. mudou bastante coisa depois de Barras, né, Aline? Muita coisa, né? Sim, bastante Agora coisa. já está no Gratidão. caminho, né? É, Sim. Muito Agora é bem. usar as ferramentas e, ó, mimetização. Segundo Ceissa, um ótimo processo para se Gente, fazer durante a eu acho que eu já transição. recebi umas 40 sessões, viu? Porque eu sou tão maluca, todo curso que tem eu peço, troca, por favor, mimetização. Então, porque para mim Mimetização. foi muito forte isso, eu mimetizava muitas escolhas dos meus pais. Se não fosse a mimetização, eu não sei se eu teria tanta disponibilidade, porque agora eu escolhi pelos meus olhos, eu estava escolhendo tudo dos olhos dele. E é incrível você enxergar que você está escolhendo pelos seus pais e quando você está escolhendo por você. Você diz, Sim. gente, que diferença. Parece que você tira o óculos e bota o óculos. É muito É diferente, muito... né? é, É daí é muito. outro processo, corrigindo a visão, né, Corrigindo Ceissa? a visão, delícia. Desi também gosta muito, viu? Sim! Obrigada, Aline, pela participação. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu ver aqui no nosso chat. Se tem mais alguma coisinha aqui. Gratidão, maravilhosas, que lindo. Gratidão, maravilhosas, foi incrível. Algum mais um comentário, alguma pergunta para Ceissa? Ok? Deixa eu contar um caso aqui. Cadê, doutora Maila? Peraí, Deixa, deixa eu colocar você no eu briefing, tô, eu amiga. tô de pijama, já tô. Não tem problema. Ah, menina, vem cá, O menina, para nosso mostrar palco é você. livre. Nosso palco é livre. Deixa eu contar que eu tive uma mãe que fez o curso de barras gestante, Uhum. e daí ela fez assim, dias antes do bebê nascer, ela e o pai. E ela tinha tido um parto difícil, tinha sido, assim, muitas horas de trabalho de parto, acabou indo para cesárea, né, o parto da primeira filha. Aí, a segunda filha, ela tinha acabado de fazer a classe de barras, e ela falou que a cada contração, ela fazia um mantra. Tudo na Ah, vida vem a mim com Que facilidade, alegria e delícia. glória. E ela falou assim, que as contrações iam assim, que ela quase não sentia, tanto que duvidaram, né? A equipe de uau! parto duvidou se ela estava mesmo em trabalho de parto. Eram Que as só ferramentas que ela tinha, né, Maila? é a ferramenta que ela tinha, Ela né? E eu não tinha Aham. falei isso isso. para ela na classe, ela usou o saber dela, Vamos lá. né? Ai, que Escolheu. Ela legal. É, escolheu. e aí, cada contração ela fazia, e daí eles foram para o hospital, e foi tão fácil, tão rápido, que quase que nasceu na sala de parto do pronto-socorro, mas deu tempo da médica chegar, foi tudo assim, certinho, só que foi muito rápido, muito fácil, né? Então, assim, né, a Ceissa com muitas ferramentas, o S, que é uma energia incrível, né? Eu tive Uhum. a oportunidade de experimentar essa energia, é a única classe de Axis que eu ainda não fiz, em especialidade, mas já está no meu caderninho Por favor, por de favor. desejos. Mas é uma. Então, assim, mesmo com uma ferramenta, né?
da classe de barras, teoricamente uma ferramenta básica, né? O quanto que a Já escolha, né, mudou, né? que a Ceicinha falou, né? O quanto que a mãe ter consciência e clareza, como também a Ceicinha falou maravilhosamente bem, né? Arrasou. Como isso pode, né, trazer, né, mais facilidade e trazer, né, mais com o parto e com tudo mais. Então, e o pós-parto dela, gente, puerpério, tá sendo a coisa mais linda. Ela tá correndo barras, né, na filha mais velha, ela tá correndo barras no pequenininho, tá correndo barras no Uau, pai, que né? Então, assim, legal. e ela tá, assim, no puerpério, uma coisa linda, assim, não Que é uma tá... coisa que as mulheres também compram, né, Maila? Tipo assim, né? Uhum, Aí todo mundo vai passar por uma depressão pós-parto, todo mundo não sei o uhum, quê, acaba mimetizando, né, esse meio também, né? é. É, Nossa, aí a eu, Ceicinha... Eu estava lembrando aqui, Maila, que você estava falando, e aí chegou para mim aqui, a gente não falou muito do puerpério, e o puerpério é a rede de apoio de uma forma, como se não Uhum. tivesse a rede de apoio, fosse morrer todo mundo. E como elas carregam o peso desse puerpério, então todo mundo tem que ter depressão, todo mundo vai ficar sem É. dormir, todo mundo vai ficar sem pentear os cabelos. Gente, é engraçado que elas falam, eu não penteo o cabelo há uma semana. Aí todo, mas é isso mesmo, eu também não penteava. Então, quantos pontos de vista são gerados e vai Uhum, vivendo isso como realidade, né? E Sim. quando a gente bate o papo, como aí, ó, como a Mayra está tendo essa experiência aí fantástica que ela teve com essa pessoa, é incrível, já sai muito peso, gente. uhum, Já sai muito peso. Uma classe de barras pode mudar tudo, na verdade, né, uhum, gente? Uma Uma única classe de classe de barras barra. pode trazer uma consciência para a família toda. Isso, uhum, E às vezes a isso. gente acha que é a ferramenta avançada, que vai ser o SOP, e às vezes é o mantra. É, uhum. Às vezes é. é o como pode melhorar, o que mais é possível. E Que eu, lindo. eu acho que foi lindo que a Ceicinha colocou, né? A escolha, né? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, qual ferramenta que eu uso? Ai, qual processo? Ai, tem, né? Ai, eu não tenho tal processo. Mas na verdade é a escolha, É, né? A Sim, escolha, né, a escolha é cria e a tudo. escolha te É, encaminha para o processo e a escolha, vai né? abrindo, É. né? Uhum, Isso aí é importante a gente falar até para a Aline. O quanto, quando a gente escolhe, não tem que ficar preocupado quando vai acontecer, porque a escolha vai abrindo. Para mim, o meu é. caminho foi assim. Eu não fiz uhum, muito esforço, foi É, o meu eu abrindo, né? escolhi, tipo assim, foi um ano, assim, não foi uma coisa assim, ah, é amanhã, entendeu? Mas quando eu realmente escolhi, tudo foi preparado, É isso aí. né? É Eu isso tive um aí. chefe que me acompanhou, aham, que eu pude fazer todos os cursos, lembra, Maila, que ele me aham, sim, lembro. E ele me Uhum. liberou para ir para Salvador também. Ele é um chefe maravilhoso. Quando ele saiu, que daí ele que começou a dissolver a plataforma, né? Inclu- Inclusive, ele vai ser minha testemunha no processo do banco. Quando ele saiu, entrou um outro chefe que não ia ser possível, entendeu? Que não Que ia me era, deixar. que era a energia que se requeria. Isso, Porque era a exatamente. energia que se requeria para você sair. Isso. Eu falei, não, sei, esse daqui eu não vou aguentar. Eu falei, né? É, Porque não tem... E aí ele mesmo falou, ele falou, não, eu vim aqui para fazer sua demissão, porque eu percebi que tem muito mais coisa para você lá fora, né? Do que aqui uhum, dentro. A gente percebeu que você cresceu. Olha só, o é, banco é. percebeu que eu cresci. E é lindo isso, porque assim, às vezes a gente fica batendo a cabeça com uma É. coisa que tá fazendo mal a gente sofrer, e a gente acha que a gente, né, tem que ser persistente ali naquilo, sendo que quando a coisa vem com É. fluidez, com E isso facilidade. muda muito, Maila, porque se até o fato do Neto. O Neto é o último mês dele de Senac esse mês, né? E Uau! também vai vir trabalhar Olha, comigo. E que assim, o quanto delícia. ele também não acreditava no início, imagina, né? E aí isso foi sendo provado Uhum. através da minha escolha, que é hoje ele também vai fazer a transição dele de carreira. Então, Olha lá, fazendo a transição de carreira. Olha, para vai, ser, vai. É. ó, juntos os Uhum. dois, que Junto. Até dia só de 30 maravilha. estou lá. Até dia 30 ele tá lá. Uau! Ah, que E bom. aí, Parabéns pela escolha, Neto. olha que interessante, Cêcia. Essa semana ele tava, ai meu Deus, vou ter que ir para outra cidade e vou ter que dar aula, que saco, não sei o que. Tava reclamando, né? Que era a última semana. O que Ai, que ele ai. criou? O que que ele criou? Ele foi hoje na outra cidade, chegou lá, a pessoa falou assim: não, mas o curso vai começar o mês que vem, o Sebrae mudou a data. Não Olha, é, Uau! e o mês que vem ele não estava funcionando. Eu falei, você pode reconhecer que você criou isso, né? Maravilhoso. tá aí, é Uhum. isso. É. Muito capaz aí, viu, Neto? E agora, ó, com essa CF aí, você vai, ó, voar. Pois é.
Gente, Só essa orgulho. dupla dinâmica Dupla dinâmica. Neto já está envolvido nas festas do Fundamento, ele que produz as festas, né? Olha, É, o garoto nem eu sabia que tinha tantas habilidades, viu, Ceissa? Vou reconhecendo. que legal, né? Isso é muito legal. Aí, ó, Muito, até isso, né? Tá trazendo no novo de vocês dois, né? Isso é muito Uhum. bom, muito muito bom. legal. Muito Parabéns. Obrigada, Maila. Muito obrigada. Beijo. obrigado, Maila. Alguém tem mais alguma Cadê Nina? perguntinha? Ô, Nina, para mostrar a Maila. Peraí que eu vou mostrar a Cadê, Maila. Nina? Cadê? Tá vindo, Nina? Pega ela aí. Tá aqui pintando, mas Maila tá tão pintona, você precisa ver. Vem cá para ver se faz sentido. Olha ela ali, ó. Olha a titia Maila ali, ó. Oh, Olha a meu titia Maila, Deus! olha a Oi, titia Maila. Olha Nininha! os cabelos, tá Oh, pintando o sete aqui, minha filha, correndo. Tá vendo, filha? Tá vendo? Gracinha. É muito, mas tá tão pintona, Maila, você não vai conhecer. Aquela neném já era, então adolescente muito pintona. Ela cresceu, Ceissa, ela cresceu. Muito Desceu, bom. tá Alguém pintona. tem mais alguma pergunta para Maila? Para Ceissa, gente? Mais algum comentário antes da gente começar a nossa sessão de SOP? Que mais é possível? Verdade, amei. Então, é isso. Muito obrigada, Ceissa, pela sua participação. Você trouxe coisas lindas que tem que ser extraídas depois para virar mini vídeos aqui, hein? Porque você Eu acho trouxe que muita consciência. vou fazer um livro, viu, Elô? Por favor, né? A consciência pede aí que você distribua realmente essa energia aí pelo mundo. O que mais é possível. Muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui no palco e as pessoas conhecerem o seu trabalho. A Ceissa, ela é uma facilitadora, a única facilitadora certificada de Salvador, Bahia, né? Hoje o estado inteiro é só você, né, É. Ceissa? Infelizmente, né? Porque se tivesse mais, a gente estaria mais, sei lá, criando mais, né? E o Junto que todo mais é mundo, né? possível, o que mais é Você e possível. Maila aí, eu vejo tanta coisa que vocês fazem junto, eu fico assim, oh, eu gostaria tanto. Oh, meu Deus. Mas pede, você já pediu? Peço, Tá pedindo? pedindo. Carol fez, né? Que aí eu É, fiz para ficar com ela, a Pam desistiu agora. Ô, Carol, pede, peças e receberás. Daí com pede, certeza vai vai aparecer acontecer. alguém aí. Na hora E é certa, né? isso. Vamos tirar uma. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, muito obrigada. E o que mais é possível, todas as redes da Ceissa vão ficar aqui no link da descrição. Esse mês nós teremos vários convidados, sempre de segunda-feira, às 20h30, convidados diferentes, de assuntos diferentes. Tem muita coisa legal para vir esse mês. E o que mais é possível. Muito obrigada por estar no Antes nosso de você palco. desligar, Elô, deixa eu só agradecer. Gratidão a você, a Maila, que também, e a todos que estão aqui, a Neto, que está aí também. Uhum. Gratidão a vocês por Gratidão. terem me ouvido aí nessa historinha aí que eu contei, mas é uma história muito gostosa. Gratidão, Com viu? Me chame certeza. mais, Elô, que estarei aqui, viu? Beijo para Enquanto É. todo eu mundo ouvia, aí. enquanto eu ouvia isso, nasceu uma coisa O Sim. quê? que eu nunca fiz na minha vida. O quê? Eu consertei meu computador, não sei se dá para vocês verem. Uau, que Aí, ó, mais? tá vendo? Neto estava sofrendo com o computador dele, que é uma entidade também, né, Cês? Nós sabemos que o computador é uma entidade. E como? E como? Consegui Exato. montar ele. Tá Agora tá vendo? novo. Muito bom, meu amor. O que mais é possível? Ceissa, Oi. muito obrigada mais uma vez pela participação desse palco livre. E o que mais é Olha, possível? Mária, é Marias, quer falar? Tá com a mãozinha. A Maria? Maria É. acabou de entrar. A Maria é Eu baiana também. estou falando oi. Oi, Eu Tudo vi bem, tá. a Maria? live sua. Você não é a baiana? Ela é Sim, a sim. baiana. É, que eu entrei numa live dela, tava só eu e outra. Ah, Ah, tá, eu lembro mesmo. Gratidão, foi verdade, foi mesmo. Eu acho que foi meio-dia, foi uma live de meio-dia. Foi, Foi. eu Eu como cheguei da voz certa e bah, fiz aquela isso live doida ali. no meu trabalho, mas eu consegui, Elô. Nossa, que colar lindo, fica mais bonito em mim. ah. Isso daqui, ó, Isso é da era amiga feira de de Nova Belo York, Horizonte, quando eu fui isso dar fundamento em BH. era uma amiga minha de Nova York, quando eu vestia uma blusa assim, ela dizia, fica melhor em mim. Fica melhor em mim, né? O Fica que melhor mais é em mim. possível? Agradecer, Sá. Obrigada. Gratidão, Deixa eu só parar a gratidão. gravação.